Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sobre queda capilar. O seu cabelo está caindo? Então, vamos conversar sobre isso? Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Renata? Então, me conta um pouquinho sobre essa questão da queda capilar, que está todo mundo queixando, principalmente as mulheres, que o cabelo está caindo, estão associando muito a Covid, né, a essa época aí que todo mundo teve alguma coisa. Isso tem a ver, não tem? É só isso que faz o cabelo cair? Como que é? Renata, existem várias causas diferentes de queda capilar. E o que faz mais diferença, na verdade, em um tratamento para queda capilar é exatamente um diagnóstico correto. Existem várias patologias distintas que podem acometer os cabelos de couro cabeludo, algumas sim associadas ao Covid ou a outras doenças agudas, né, como por exemplo o eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo que acontece muito sequencial a alguma injúria corporal, algum estresse corporal mais intenso, seja um estresse físico, por exemplo, depois de uma cirurgia, seja um estresse físico depois de uma doença como o Covid, ou seja até um estresse emocional. Às vezes a pessoa passa por um trauma emocional muito intenso e depois de um tempo ela tem uma queda progressiva. Porém, a gente vê que além do eflúvio telógeno, né, assim, existem várias outras doenças que podem acometer o couro cabeludo. Existem quedas de cabelo generalizadas ou um pouco mais difusas, associadas a questões hormonais. Existem quedas de cabelo associadas a doenças autoimunes. Existem quedas de cabelo associadas, por exemplo, a lúpus cutâneo, a alopécias fibrosantes ou doenças até cicatriciais do couro cabeludo. Então, uma avaliação médica é muito importante, exatamente para que você tenha um tratamento inicial adequado. E assim, né, aquela mulher que está em casa, ou aquele homem que vê os seus cabelos caindo, mas não sabe se isso é uma queda normal ou se é alguma coisa que precisa ser tratado. Como que a pessoa consegue identificar que ela precisa realmente procurar um especialista, né, por conta da queda de cabelo? Sim. Toda vez que você tem uma queda muito localizada, por exemplo, eu tenho uma área que teve uma perda aguda de cabelo naquela região. Isso tem que ter uma busca de um especialista para tratar. Eu tive uma perda localizada e eu percebo que a pele naquele local está muito diferente. A pele está mais avermelhada, está com uma tonalidade diferente de cor, está parecendo que está com algum processo inflamatório. Provavelmente você vai precisar de um tratamento específico. Isso não é que perdem muito cabelo nessa região, né, frontal. Sim. Quando é localizada, assim, é um estresse, pode ser uma doença. Sim, as duas quedas de cabelo mais comuns... Tem gente que nem percebe, né? Tem gente que nem percebe. Quando percebe, já caiu boa parte. Né? O que a gente vê é que, assim, tem algumas coisas que são como que sinais de alerta para que você procure logo alguém, um especialista, um dermatologista, um médico que vai te dar um diagnóstico e vai fazer um tratamento adequado. Então, essas quedas muito localizadas, essas quedas onde o couro cabeludo tem uma alteração de sensibilidade ou de cor ou algum processo inflamatório local muito diferente. Essas quedas que são muito intensas, né? Assim, eu não tinha uma queda tão importante, agora eu estou percebendo que eu estou tendo uma queda importante. Eu tinha uma linha de implantação do cabelo que era baixa, agora eu estou vendo uma linha de implantação que é muito mais para trás. Isso chama atenção e é importante que a pessoa procure o atendimento médico. A gente tem uma queda de cabelo que é fisiológica. Todo dia nasce um pouquinho de cabelo, todo dia cai um pouquinho de cabelo. E todo dia tem muito cabelo bem implantado. Então, assim, a maioria dos nossos fios são fios bem implantados. Se você começa a ver que tem muita queda, uma queda muito maior do que aquilo que era o esperado, vale a pena consultar um especialista. Se você tem um padrão de queda, assim, em termos de padrões, esses que eu falei são os muito de doença. Mas o que é mais frequente no consultório? Os dois tipos de queda mais frequentes no consultório são exatamente o eflúvio telógeno e a alopécia androgenética, seja ela masculina ou feminina. O padrão de queda é um pouco diferente dos dois, né? As quedas de cabelo que são por fatores hormonais, o que a gente chama de alopécia androgenética, elas geralmente, nos homens, ela se manifesta como uma entrada maior, que é a típica calvície, né? Assim, o paciente começa a ter um pouco mais de entrada
começa a ter uma diminuição do cabelo na frente, ou então ele começa lá atrás a ter como se fosse aquela coroinha de anjo que vai crescendo. Uma hora essa coroinha encontra com o que está tendo de entrada e o paciente tem uma queda muito importante em cima. Isso né, antigamente se falava que é genético, se seu pai ficou calvo, você vai ficar também. Se você tem perda de cabelo até os 30 anos, como que é isso? Isso. Esse tipo de queda de cabelo, ele tem um fator genético importante e tem um fator hormonal associado que é bem importante também. Por isso é tão mais comum em homens do que em mulheres. E o que acontece não é que a pessoa tem níveis hormonais aumentados, né? Mas ela tem mais receptores hormonais, ela tem maior sensibilidade dos receptores hormonais no folículo piloso. Então, com o mesmo nível, digamos assim, de testosterona sérico, você tem uma resposta maior no afinamento e queda de cabelo dessas pessoas do que em outras pessoas que não têm esse tipo de problema. E isso é geneticamente definido, por isso tem uma agregação familiar maior. Em homem, essa queda de cabelo, ela tem essa manifestação de entrada e de coroinha de anjo. Em mulher, isso não acontece dessa forma. Dificilmente você vai ver uma mulher com entrada. Mas a gente vê uma rarefação nessa área do topo da cabeça. É como se aparecesse, né, o fundo do cabelo. Exatamente. Né? Você começa a ver muito o fundo, o couro cabeludo. E uma outra coisa que é muito característica em mulher da alopecia androgenética é que os fios vão ficando mais finos progressivamente. Então é uma pessoa que às vezes te fala no consultório, eu não vejo que o meu cabelo está caindo. Mas quando eu era jovem, eu fazia um rabo, era um rabo volumoso no cabelo, né? E hoje fica aquele cabelo mais mirradinho, mais fininho, perdeu em volume. Então às vezes não é uma queda tão significativa, mas tem uma perda progressiva de volume porque os fios vão afinando progressivamente e vão caindo progressivamente também. Por isso que a gente acaba enxergando mais o couro cabeludo. E, assim, hoje em dia tem vários cosméticos no mercado, algumas cápsulas, balinhas com vitaminas, e as pessoas acabam escutando a blogueira que tem um cabelo maravilhoso e se automedicando. Uhum. Como que é isso, né? Normalmente o paciente que chega no consultório, ele já vem com essa ingestão dessas vitaminas, com o uso do minoxidil tópico. Uhum. O que isso pode prejudicar também esse paciente? Sim, o que acontece? A gente tem duas coisas que são muito distintas, assim, quando a gente pensa num tratamento capilar. A primeira delas é você ter um diagnóstico correto para tentar atuar na origem do problema. Então, por exemplo, se é uma alopecia androgenética, se a culpa dessa queda de cabelo é a ação de um derivado que o nosso próprio organismo produz da testosterona no fio, se você não atua nessa cadeia, você dificilmente vai melhorar completamente, ou o máximo que você poderia melhorar essa queda capilar. Você pode até usar algum nutracêutico, alguma vitamina, um bom shampoo, mas você não vai tratar a origem do problema. E às vezes pode demorar tanto a ponto de você não ter uma boa resposta depois. Exatamente. E o cabelo, ele demora, o tratamento capilar, ele é um tratamento demorado, né? Ele não é, tipo, começou a fazer, você já... Não vai ter uma resposta imediata. Então, a primeira coisa é exatamente isso, é um diagnóstico correto para tratar de forma correta a origem do problema. Uma outra coisa que às vezes a gente acaba usando muito é você dar algum tratamento não só para o couro cabeludo, mas também para a haste do cabelo. Porque se você tem um cabelo que é mais bonito, um cabelo que é mais bem tratado, um cabelo que é mais hidratado, um cabelo que é mais vistoso, ele dá uma cobertura melhor, mesmo que você não tenha tantos fios assim. Então, se eu consigo uma medicação ou um nutracêutico ou uma vitamina que engrossa um pouquinho o cabelo, que faz ele ficar mais bonito, mais brilhante, mais sedoso, você tem uma melhora pelo menos do ponto de vista estético, mesmo que você não tenha resolvido completamente o problema da origem. Agora, o ideal é tratar as duas coisas. É você ter um diagnóstico correto e fazer um tratamento adequado da doença de base e fazer um cuidado adequado dos seus fios, né? No caso da alopecia androgenética, o tratamento padrão ouro hoje que a gente tem é exatamente essa combinação. É você combinar medicações que atrapalham, digamos assim, essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona, que é o hormônio que atua no folículo piloso, e associar a isso medicações, às vezes, que estimulam um crescimento mais rápido do cabelo, um engrossamento do fio, né? Ter, pelo menos, as vitaminas que são necessárias para um crescimento adequado da haste do cabelo propriamente dito. O outro padrão que a gente vê muito em consultório é o que a gente chama de eflúvio telógeno,
que é essa queda que pega principalmente essa região lateral do cabelo, né? Assim, e que é muito associado a isso do estresse físico ou estresse emocional, como eu tinha falado. A gente tem no corpo... Desculpa interromper. A queda de cabelo, quando a pessoa faz uma cirurgia, ela é devido ao estresse da cirurgia ou anestesia? Ou... A gente sempre fica na dúvida, Sim. né? Fiz cirurgia, o cabelo vai cair, mas tem como prevenir? É muito associado ao estresse cirúrgico global. Não tem nenhuma medicação específica da anestesia que faz a queda de cabelo. Que vai fazer a queda de cabelo. Não. Mas se você sofre algum trauma muito intenso, seja um trauma físico, por exemplo, uma cirurgia, seja um trauma até emocional, muitas vezes a gente vê isso. Uma separação, uma perda de emprego, uma morte de um ente querido, né? Assim, o que acontece é que os nossos fios de cabelo, a gente tem uma grande porcentagem de fios que são bem estabelecidos no couro cabeludo, e a gente sempre tem alguns fios em processo de queda e alguns fios efetivamente caindo. Quando você tem esse estresse muito intenso, seja físico, seja emocional, acontece como se fosse uma sincronização da queda. Então, todos aqueles fios que estavam para cair, que estavam em processo progressivo de queda, eles caem. Geralmente, isso acontece perto aí de 3 meses após o evento causador. Então, não é também num pós-operatório imediato. Geralmente, é mais ou menos uns 2 a 4 meses depois, é próximo de uns 3 meses. Então, toda vez que você vê uma queda dessa, você tem que olhar para o passado. Você tem que olhar lá atrás o que aconteceu, o que estimulou isso. Olha, foi uma medicação nova que você tomou, que você retirou do seu esquema terapêutico? Foi uma cirurgia que você fez? Foi um estresse mais intenso? E esses fios, eles sincronizam e eles caem. E esse processo de queda, ele pode durar, às vezes, até 6 meses ou um pouco mais. Então, é um período longo, onde a pessoa tem essa queixa de, olha, eu vou tomar banho, sai, mexe no meu cabelo, sai o cabelo inteirinho. Sai inteirinho mesmo, tá saindo o fio que tava para cair. Sai com a raiz. Né, assim, isso é muito notório e é um pouco apavorante às vezes. As pessoas ficam apavoradas de ver aquela quantidade de cabelo caindo, né? Mas e a gestante, né? Depois que o pós-parto, que também cai muito o cabelo. Sim, também é dentro dessa perspectiva. Você tem aí 2 fatores distintos. Você tem o estresse, digamos assim, do parto, né? Seja ele um parto cesárea cirurgia ou um parto normal, o estresse do parto normal, mas você tem fatores hormonais envolvidos. Durante a gestação, a queda de cabelo diminui absurdamente, né? O cabelo fica lindo. Depois que o bebê nasce... Normalmente o cabelo é a pele, e a pele normalmente ficam muito bonitos. Ficam muito bonitos. São poucas as doenças cutâneas que pioram durante a gravidez. A maioria na gravidez estabiliza e depois, quando nasce o neném, é que você tem mais problema. Tem algumas exceções, claro, né? Mas de uma forma geral isso é verdade. O cabelo fica lindo durante a gravidez, mas quando o bebê nasce, um pouco de tempo depois, geralmente entre 2 e 4 meses depois, você tem uma piora muito significativa de queda de cabelo, que tem a ver com essa parte hormonal e também um pouco com essa parte estresse, né? Vitamina. Pois é, né? Quando a gente tem esse tipo de queda, né, seja na gestação ou seja nessas outras situações que eu falei, a gente acaba fazendo algumas dosagens de vitamina, de ferro, de zinco, de algumas substâncias que são importantes para o crescimento capilar, exatamente porque se a pessoa tiver alguma deficiência dessas vitaminas, a gente consegue repor e corrigir, exatamente para não ter uma queda tão significativa. E você pode, às vezes, fazer uso também de algumas outras vitaminas que são importantes para o crescimento capilar, que às vezes a gente não consegue dosar, mas a gente acaba usando para ter uma recuperação um pouco mais rápida. Nesse pós-parto, a mulher consultando um especialista, ela consegue pelo menos diminuir um pouco esse... Sim, essas quedas que são pós-estresse do eflúvio telógeno, em geral, elas são autolimitadas, elas têm uma tendência a com mais ou menos 6 meses a 1 ano parar sozinho. O grande problema é esperar 6 meses a 1 ano para parar sozinho. Né? E às vezes a pessoa já tem pouquinho cabelo, aí cai um pouquinho que tem. Exatamente. Às vezes a pessoa já tem uma alopecia androgenética, já tem algum outro cabelo que já é mais ralinho e tem uma acentuação da queda. Então, todos esses outros procedimentos, eles servem para quê? Eles servem, ou essas medicações, né? Elas servem para acelerar esse processo de recuperação do cabelo. E aí você tem algumas medicações também que ajudam a ter um crescimento mais rápido capilar, a ter um engrossamento do fio um pouco mais rápido, que acaba dando uma melhor cobertura, né?
E também esses polivitamínicos ou às vezes tratamentos específicos com vitaminas ou minerais que estão em deficiência no organismo da pessoa naquele momento e que auxiliam a ter uma recuperação mais rápida. Quer dizer, é importante consultar um profissional habilitado que saiba o que está fazendo, né? Exatamente. Para não correr o risco de ficar sem os cabelos aí se aventurando em qualquer produto, medicação, né? Ou tomando medicação sem orientação. Sim. Pode até piorar. Pode. E pode retardar muito o tratamento, que é um tratamento que poderia ter sido feito mais precoce de forma um pouco mais eficaz, né? Assim, uma outra coisa que a gente vê muito hoje e que a gente não via antes, mas hoje a gente vê com frequência no consultório de dermatologia, é um tipo de queda de cabelo que pega a parte da frente dos cabelos, em especial em mulher, e que tem muita perda de sobrancelha associada, que é um padrão de uma queda de cabelo que a gente chama de fibrosante frontal. Essa queda de cabelo, por exemplo, é uma queda que aonde cai o cabelo fio não vai nascer de novo. Que é aquela queda capilar da esposa do Will Smith? Se não me engano, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu não me recordo com certeza. Ela perdeu todo o cabelo. Ela perdeu tudo? Uhum. Então deve ter sido alopecia universal, não deve ser fibrosante frontal, porque fibrosante frontal geralmente é mais na parte da frente. Né? Não, ela perdeu tudo. E mas... isso é doença autoimune? Pois é, a alopecia universal, quando cai tudo, ela é próximo da alopecia areata, que é aquela que dá em áreas específicas e tem queda de cabelo, e ela tem um componente autoimune mais bem definido, apesar da gente não ter ainda na literatura toda a fisiopatologia bem esclarecida. Mas ela responde com medicações geralmente imunossupressoras, ela tem todo um padrão de comportamento que lembra doença autoimune. A alopecia fibrosante frontal é aquela que o paciente começa a ficar com uma testa muito grande. Ela fala, olha, a linha de inserção está cada vez mais para trás. E geralmente ela é uma alopecia que dá cicatriz, ela não consegue crescer mais cabelo. Então o diagnóstico precoce, ela faz com que você use as medicações que lentificam esse processo ou interrompem ele. Então isso é muito importante. Procurar rápido, né? Procurar rápido, né? Assim, exatamente para ter um diagnóstico correto e pelo menos interromper esse processo para que ele não avance. E essas doenças, o implante capilar resolveria? Difícil, porque elas têm uma base, vamos dizer assim, de tendência genética. Então o que acontece é que assim, uma parte dos implantes capilares pode ter alguma pega, mas uma parte perde. Existe uma porcentagem para isso. Como se rejeitasse? Exatamente. É diferente da alopecia androgenética, né? Assim, que é a que mais se faz transplante capilar, que é da calvície tradicional, que a maioria das vezes se pega fios que são da parte posterior e transplanta esses fios para a parte mais da frente da cabeça, né? Primeiro que esses fios são menos sensíveis às questões hormonais e segundo que como a base hormonal você pode dar medicações que inibem isso para esse fio novo não cair. Não cai. Nessas outras, por mais que você use medicações para inibir a parte imunológica ou autoimune ou de autoimunidade, a gente vê que a taxa de perda do cabelo é grande. Às vezes a pessoa faz o transplante e ele funciona bem, tá? Não é uma contraindicação formal, mas também não é uma indicação formal ainda. A pessoa, se fizer, tem que saber que pode ou não dar certo. Pode ou não dar certo, exatamente. E tem muitos trabalhos hoje com essa parte de alopecia androgenética, com essa parte de fibrosante frontal. Então eu até acredito que no futuro a gente tenha mais opções do que a gente tem hoje, né? Porque é o que eu falei, é uma doença que assim, antigamente a gente não via nos consultórios e hoje cada vez mais a gente vê chegar nos consultórios de dermatologia. Então, a gente não sabe nem explicar por que a incidência hoje é maior do que no passado. A gente não sabe. Mas tem várias hipóteses, várias teorias da conspiração que não foram comprovadas, né? Assim, já tentaram culpar protetor solar, já tentaram culpar outros cosméticos faciais. A gente não tem evidência científica que isso faça diferença, mas com o tempo a gente vai acabar descobrindo cada vez mais e mais tratamentos também. Então por isso que é bom também consultar alguém que trabalhe com isso, que esteja a par dessas novidades. É importante ficar atento, né, e consultar um profissional qualificado, isso, né, para que você não perca tempo também, né, em fazer tratamentos que não vão dar resultado. Agora a parte de cuidado com fio, a parte da estética da haste é também muito importante, né, Renata? Porque um cabelo bonito, um cabelo sedoso, um cabelo brilhante, ele faz diferença. Então, ter um cabelo bem hidratado, bem cuidado, ajuda muito também. Sim. Muito obrigado, Ricardo. Foi muito esclarecedor. Com certeza,
hoje muita gente que tinha dúvidas sobre tratamento capilar, eu acredito que tenha esclarecido. Obrigado a você, Renata, pelo convite. É sempre bom estar aqui juntos falando sobre pele e sobre saúde. Qualquer dúvida que você tiver, escreve no comentário que a gente vai tentar fazer um podcast só para te ajudar. Obrigada, até o próximo podcast.